Começamos esta análise com uma pergunta incômoda que revela a fragilidade do sistema educacional e dos hábitos modernos. Por que passamos anos dedicando horas ao estudo e poucas semanas depois de um exame ou de concluir um curso, esquecemos quase tudo o que supostamente aprendemos? A resposta reside no fato de que muitas pessoas acreditam erroneamente que aprender é uma simples questão de volume ou de acumulação quantitativa, como se o sucesso intelectual dependesse de ler 50 livros por ano ou de colecionar certificados em dezenas de cursos online. Esse comportamento gera o que podemos chamar de obesidade mental, um estado onde o indivíduo consome uma quantidade massiva de informações, mas não digere absolutamente nada do que foi absorvido. Elas buscam o conhecimento apenas para a vitrine, para alimentar a vaidade de parecerem cultas em conversas sociais, e não para a vida, falhando em transformar o dado bruto em sabedoria prática e caráter sólido. Sêneca, um dos maiores pilares da filosofia estoica, já advertia em suas cartas que devemos nos demorar em poucos mestres e em obras selecionadas se realmente quisermos extrair algo que permaneça na mente e produza frutos reais. Ele compreendia que a mente humana é incapaz de processar profundamente aquilo que é consumido de forma apressada e dispersa. Vou te mostrar agora como o método de aprendizado estoico pode reprogramar completamente a sua forma de absorver conhecimento, retirando você da massa dos distraídos e transformando-o em uma máquina de aprendizado profundo e ultra rápido. Aprender mais rápido que 99% das pessoas não exige uma memória fotográfica ou um talento inato, mas sim a aplicação rigorosa de filtros que protegem a sua inteligência do excesso e do ruído que caracterizam a nossa era. O segredo dos grandes mestres nunca foi a velocidade com que devoravam páginas, mas a intensidade com que se entregavam a poucos princípios fundamentais. Ao longo deste roteiro, entenderemos que o aprendizado profundo é uma forma de disciplina espiritual e intelectual, onde cada nova informação deve pagar o pedágio da utilidade e da aplicação imediata. Prepare-se para abandonar a ilusão de que saber muito sobre tudo é uma vantagem e aceite o desafio de dominar o essencial com uma precisão cirúrgica. Quando você organiza o seu processo de aprendizado sob a ótica estoica, o conhecimento deixa de ser um peso morto na sua memória para se tornar uma ferramenta afiada de ação e soberania. Para estabelecermos as bases de uma inteligência de elite, precisamos primeiro corrigir a falha catastrófica de tentar aprender tudo ao mesmo tempo, um erro que fragmenta a sua atenção e impede a formação de conexões neurais sólidas e duradouras. No desespero de acompanhar a velocidade do mundo digital, muitas pessoas saltam de tópico em tópico, consumindo pílulas de conhecimento superficial que desaparecem assim que o próximo estímulo surge. A lógica estoica, contudo, nos convida a aplicar a dicotomia do controle ao nosso campo de estudo, questionando com rigor espartano se aquele conhecimento específico possui o poder de nos tornar mais virtuosos, mais capazes ou mais resilientes diante das provações da vida. Se a resposta para essa pergunta não for um sim absoluto, você deve ter a coragem de reconhecer que está apenas consumindo entretenimento disfarçado de estudo, desperdiçando o seu tempo em uma curiosidade fútil que não constrói caráter. O aprendizado rápido nasce da profundidade e não da largura. Ele exige que você escolha um único tema e um único mestre por vez, dedicando-se a eles com uma exclusividade quase religiosa, até que os princípios fundamentais estejam gravados na sua alma. Quem tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo, estudando 10 assuntos diferentes em uma única semana, acaba não chegando a lugar nenhum
e permanece um eterno iniciante em todas as áreas. O mestre entende que é preferível dominar profundamente as raízes de uma árvore do que conhecer superficialmente as folhas de uma floresta inteira. Ao restringir o seu foco, você permite que o seu cérebro crie raízes cognitivas profundas, facilitando a retenção e a aplicação futura de conceitos complexos que a massa jamais conseguirá compreender por falta de persistência. A ação prática para implementar essa dieta é a seleção impiedosa de prioridades. Escolha o seu campo de batalha intelectual e ignore todo o resto até que a maestria básica seja alcançada. Domine os primeiros princípios antes de se perder nos detalhes técnicos ou nas discussões periféricas, que apenas servem para confundir a mente. Ao adotar o lema de que menos é mais, você paradoxalmente acelera o seu progresso, pois deixa de gastar energia reiniciando o motor do foco a cada nova distração. Um cérebro de alta performance é um cérebro que sabe dizer não ao que é interessante para dizer um sim definitivo ao que é essencial. Somente através desta poda intelectual é que a sua inteligência poderá crescer com força e clareza, destacando-se da mediocridade generalizada. Seguindo adiante nesta reconstrução metodológica, precisamos compreender que, na visão estoica, a teoria desacompanhada da prática não é apenas inútil, mas é considerada um vício de vaidade intelectual. Epicteto, com sua clareza habitual, exortava seus alunos a não se vangloriarem de terem lido muitos volumes, desafiando-os a mostrar que, através dessas leituras, eles haviam se tornado pessoas melhores, mais centradas e eficientes. O cérebro humano é um sistema biológico otimizado para a sobrevivência e para a economia de energia. Por isso, ele descarta implacavelmente qualquer informação que não seja percebida como útil ou necessária para a ação imediata. Se você apenas lê ou assiste passivamente, sem converter o dado em movimento, você está sinalizando para o seu sistema nervoso que aquele conteúdo é descartável, garantindo que ele seja deletado da sua memória em tempo recorde. Para aprender com uma velocidade que beira o impossível para a maioria, você deve adotar o aprendizado ativo, transformando o seu logos em uma ferramenta de execução constante. A técnica mais poderosa para consolidar esse estado é o que podemos chamar de filtro do ensino. Assim que terminar de absorver um novo conceito, tente explicá-lo para uma criança ou para si mesmo em voz alta, utilizando a linguagem mais simples e direta possível. Se você encontrar lacunas na sua explicação ou precisar recorrer a termos técnicos complexos para esconder a sua confusão, isso é a prova cabal de que você ainda não entendeu o assunto. O mestre é aquele que simplifica o complexo. Ao forçar a sua mente a organizar o conhecimento para ensiná-lo, você cria trilhas neurais indestrutíveis e identifica instantaneamente onde a sua compreensão está falha. Este método garante que o conhecimento saia da camada superficial da memória e se integre à sua identidade operacional. Aprender rápido não é sobre o tempo que você passa olhando para um livro, mas sobre a frequência com que você testa esse conhecimento na arena da realidade. Não espere terminar um curso inteiro para começar a aplicar. Aplique o primeiro capítulo antes de passar para o segundo. Ao agir dessa forma, você transforma o aprendizado em um ciclo de feedback constante, onde o erro na prática corrige a teoria, e a teoria aprimorada refina a prática. Lembre-se sempre de que o conhecimento que não pode ser transformado em ação virtuosa, hoje é apenas ruído acumulado. O verdadeiro aprendizado é aquele que muda a forma como você caminha, fala e resolve problemas no momento presente.
Entramos agora no território da disciplina mental absoluta, onde enfrentamos o fato de que 99% das pessoas estudam em um estado de semi-distração constante, cercadas por notificações, música de fundo e mentes que vagam entre o passado e o futuro. Esse comportamento não é aprendizado, mas uma encenação de produtividade que gera uma ilusão de conhecimento enquanto fragmenta a capacidade cognitiva. O mestre estoico, em contrapartida, cultiva a prosóte, a atenção total e ininterrupta no dever do agora. Ele compreende que a qualidade da sua absorção intelectual é diretamente proporcional à pureza da sua presença. Se a sua atenção está dividida entre o livro e o celular, você não está estudando. Você está apenas cansando o seu cérebro sem colher os benefícios da profundidade. A prática da atenção inabalável exige que você transforme o seu tempo de estudo em um rito sagrado, uma cidadela de aço, onde nenhuma interrupção externa é permitida. Isso significa silenciar dispositivos, limpar o ambiente de ruídos visuais e, acima de tudo, policiar os próprios pensamentos para que eles não fujam da tarefa presente. Uma única hora de foco absoluto, onde a sua mente mergulha inteiramente no objeto de estudo, vale muito mais do que 10 horas de estudo distraído e fragmentado. A alta performance intelectual não é um dom de gênios, mas o subproduto de uma mente que se recusa a ser dividida. Ao sustentar o seu olhar mental em um único ponto por um período prolongado, você atinge o estado de fluxo, onde o aprendizado deixa de ser um esforço e passa a ser uma integração natural de conceitos. O resultado dessa disciplina é uma vantagem competitiva desleal em relação à massa dos distraídos. Enquanto os outros precisam ler o mesmo parágrafo 5 vezes porque suas mentes estavam em outro lugar, o praticante da prosóte captura a essência da informação na primeira passagem. Ao proteger a sua atenção, você protege a sua vida e a sua capacidade de evolução. Aprender rápido exige o silêncio dos sentidos e a soberania da razão. É no vácuo das distrações que o conhecimento profundo encontra espaço para se enraizar. Lembre-se que a sua mente é o seu instrumento mais poderoso, mas ela só funciona com potência máxima quando todas as suas energias estão canalizadas para um único objetivo, sem vazamentos para o supérfluo. Para atingirmos o ápice deste método, precisamos derrubar a maior barreira que impede o crescimento humano, a arrogância de acreditar que já possuímos o conhecimento necessário sobre um assunto. Epicteto afirmava com uma clareza cortante que é absolutamente impossível aprender aquilo que você julga já saber. O ego é o maior inimigo do aprendizado rápido, pois ele cria uma armadura de autossuficiência que nos impede de enxergar nossas próprias lacunas e nos torna surdos aos ensinamentos que poderiam nos elevar. Enquanto a massa tenta desesperadamente parecer inteligente e esconder sua ignorância, o mestre abraça a sua falta de conhecimento como o combustível necessário para a evolução. Ao remover a necessidade de estar sempre certo ou de ostentar sabedoria, você remove a resistência ao erro, permitindo que o processo de aprendizado flua sem as amarras da vergonha ou da vaidade. A vitória intelectual definitiva ocorre quando você decide manter permanentemente a mente de principiante, independentemente do nível de autoridade que você já tenha alcançado. O mestre é aquele que ouve muito mais do que fala, que observa com atenção os detalhes que os outros negligenciam e que não possui o menor receio de fazer perguntas básicas ou de admitir que não compreendeu um conceito. Essa humildade não é sinal de fraqueza, mas de uma inteligência estratégica superior, pois quem aceita ser o aluno mais ignorante da sala é aquele que sairá dela com o maior tesouro de informações. Ao tratar cada pessoa e cada situação como um mestre potencial,
você expande o seu campo de aprendizado para além dos livros, absorvendo lições valiosas na arena da vida real que os soberbos jamais conseguirão captar. Aquele que erra rápido e corrige rápido, sem permitir que o ego interfira no processo de ajuste, aprende com uma velocidade que parece sobrenatural para quem está preso na paralisia do perfeccionismo. A humildade intelectual permite que você veja o feedback, seja ele uma falha técnica ou uma crítica de terceiros, como dados puros para a sua melhoria, em vez de um ataque à sua identidade. Ao desassociar o seu valor pessoal do seu nível de conhecimento atual, você ganha a liberdade de explorar, arriscar e aprender com uma agilidade sem precedentes. No final das contas, o mestre é apenas um eterno aprendiz que teve a coragem de ser o principiante por mais tempo do que todos os outros, entendendo que a verdadeira grandeza nasce da disposição constante de ser ensinado. Finalizamos este protocolo com a convicção de que aprender rápido não é uma corrida de velocidade contra os outros, mas uma questão de direção correta e intensidade concentrada. O método estoico nos ensina que a verdadeira inteligência não reside no acúmulo passivo de informações, mas na escolha deliberada do que realmente importa, no foco feroz sobre o presente e na aplicação urgente do que foi absorvido. A sabedoria é o único caminho para a liberdade real, e o aprendizado é o veículo que nos conduz por essa jornada. Não estude para simplesmente saber mais do que os seus pares. Estude para ser mais do que você foi ontem, transformando cada nova lição em um pilar de força e virtude. A partir de agora, o seu processo de aprendizado deve ser um reflexo da sua soberania. Você não é mais um consumidor passivo de conteúdos aleatórios, mas um arquiteto da sua própria inteligência, filtrando o ruído com a autoridade de um imperador e executando o conhecimento com a precisão de um mestre. Quando você une a disciplina da atenção à humildade da mente, não existem limites para o que você pode dominar. Qual é o assunto específico, a habilidade ou o campo de conhecimento que você vai dominar a partir de hoje, utilizando este foco total e absoluto? Escolha agora a sua meta e elimine todas as distrações que te mantêm na superfície. Comente aprendizado profundo para marcar o seu compromisso com a excelência intelectual e mostrar que você não aceita mais a mediocridade do estudo superficial. Deixe o seu like e inscreva-se se você escolheu o caminho de refinar sua inteligência até que ela se torne uma ferramenta inquebrável.